Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês. E espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês um trecho, um texto do Emmanuel, que foi o mentor do Chico Xavier durante sua vida. E é um texto muito bonito, muitas pessoas já conhecem. E o texto se chama Vencerás. É aquele ótimo texto para a gente ler, reler, para conseguir se reanimar, encarar a vida com mais bom humor, com mais alegria. Então eu vou compartilhar aqui o texto com vocês. E claro que para qualquer leitura, mais importante ainda que entrar na nossa cabeça as palavras e nos fazer refletir, é necessário que a gente também tenha o coração aberto para que palavras tão profundas possam entrar e morar dentro da gente. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança ainda, que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para a injúria. Ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura um rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Não dramatizes provações ou problemas.
conserva o hábito da oração, para quem se te faz a luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Eu acho esse texto muito bonito porque ele é quase um modelo de humor, de disposição interna. Então ele dá uma guia, assim, um modelo que, se a gente estiver aberto, entregue para receber a mensagem do texto, a gente consegue uma sabedoria nova em cada leitura, às vezes, para um problema diferente. Então, às vezes, você está brigando com alguém, está com alguma desavença com alguém, com alguma mágoa sobre alguém, e aí você lê aquele texto, e aquele texto ele vai te confortar. Já em outros momentos você vai estar mais desanimado, e na leitura ele vai te trazer esse ânimo, essa esperança, essa visão mais otimista. E nos momentos que você estiver bem, mas você tem essa vontade de ficar melhor ainda, de relaxar, de trazer um momento de introspecção, aí mesmo que esse texto é bom. E é muito interessante, gente, que quando a gente fala de espiritualidade, de conexão, a gente tem que entender que é muito mais uma questão de conexão, de disposição, de entrega. Quando a gente vai, falar dos livros e dos assuntos, muito se fala do mérito, que a gente só consegue um determinado tipo de ajuda, às vezes algum mentor nosso, ou mesmo a vida mesmo, Deus na nossa vida, ele só consegue atuar segundo o nosso merecimento. Então não é tudo que pode ser feito, nem tudo aquilo que a gente pede pode ser feito, né? E eu acredito, é uma percepção minha, que essa palavra merecimento, ela tem mais a ver com a questão de conexão. E muitas vezes, ao nós olharmos para a vida de outra pessoa e a gente julgar essa pessoa como, às vezes, uma pessoa com um ego muito atrapalhado, uma pessoa, meio confusa, ou uma pessoa que comete, às vezes, muitos erros, a gente, às vezes, não consegue entender como que aquela pessoa é tão ajudada, ou como que ela consegue criar coisas tão bonitas na vida dela, tão grandiosas, ou como que as coisas parecem, muitas vezes, serem fáceis para aquela pessoa. Bem, não fáceis, mas mais leves. E às vezes a gente não entende, porque a gente, olhando pelo nosso ego, pela visão do nosso ego, que é muito limitada, que só vê uma peça das coisas, a gente olha o ego daquela pessoa através também do nosso próprio e a gente vê um ser ali atrapalhado, que comete muitos erros, que se equivoca tanto quanto a gente, que erra em alguns aspectos que a gente não erra, assim como a gente também erra em aspectos que aquela pessoa não comete.
Só que aí eu lembro de uma frase que eu escutei uma vez em um dos vídeos da Gisela Valim. E nesse vídeo ela comenta sobre uma frase do mentor amigo que diz exatamente essa ideia, que não é porque alguém tem o ego atrapalhado que aquela pessoa não é um ser de luz. Então, da mesma forma, tanto pra gente quanto para outras pessoas, não é porque nós temos o ego atrapalhado que nós cometemos erros, que nós nos equivocamos, que a gente peca, falha em algumas coisas, que nós não temos uma luz dentro da gente. Nós não somos também filhos do Criador. Nós não temos dentro de nós também uma centelha divina, uma parte de Deus dentro de nós. Então, aquela pessoa pode ser, às vezes, a mais atrapalhada. Ela pode cometer muitos erros, mas ainda assim, a conexão com a espiritualidade, a conexão com ela mesma, a ajuda na espiritualidade, a conexão com Deus para aquela pessoa sempre vai estar disponível, porque sempre está para todos nós. Por isso que eu comentei aqui com vocês que, para mim, na minha percepção, que é claro, é sujeita a erros, é sujeita também a se modificar perante o tempo, que essa questão do mérito é mais uma questão de conexão. Porque independente do nosso ego, independente das nossas imperfeições, a gente ainda tem o mesmo acesso com Deus, com a gente mesmo. Porque é uma conexão que não pode se obstruir de forma completa. Mesmo que pra gente pareça que não, em muitos momentos, essa conexão ela sempre é possível. E ela sempre tem a mesma possibilidade. Você pode estar dentro da sua casa, você pode estar na rua, você pode estar numa festa, você pode estar num evento, que a possibilidade de conexão é a mesma. Porque ela não depende de fatores que são externos. Ela depende de fatores que são internos. Ela depende de você, da sua entrega, da sua disposição. Se a gente fosse pensar num exemplo, eu acho que um que pode trazer muita clareza pra gente sobre isso de conexão, é como se, por exemplo, a gente está aqui na nossa casa, você está aí onde você estiver assistindo e você tem acesso à rede de dados, né? A rede de conexão da sua operadora de telefone, por exemplo. Então, ela tem acesso aí onde você está, então está pegando. E aí, de repente, você vai para um outro local que não tem essa receptividade. Um local que não tem essa transmissão. E aí o sinal acaba. E aí, às vezes, você está num local onde o sinal não está pegando. Mas tem outra pessoa que está no local onde ela está pegando. E aí você pode olhar para a vida daquela pessoa, você pode falar assim, mas aquela pessoa ela é privilegiada. Porque olha a vida dela, olha o que ela faz, mas mesmo assim ela está pegando o sinal. E eu não, né? Eu faço tudo certinho, mas olha aqui, o sinal não está pegando. Sendo que é uma questão de conexão, de receptividade. Essa questão do local, né, nesse exemplo que eu dei, não é um local externo, mas é um local interno, dentro da gente. Então, muitas vezes, a gente está nesse local interno, onde não passa nenhum tipo de conexão, onde a gente se sente completamente desconectado, onde a gente começa a reclamar sobre a vida, começa a brigar contra a vida, onde a gente se sente injustiçado. E aí é muito difícil, nesses momentos,
a gente perceber as coisas de uma forma um pouco mais ampla. Porque a gente está ali numa vibração tão densa que os nossos pensamentos não conseguem alcançar grandes altitudes. Eles ficam ali rasteiramente no chão. Eles ficam ali na lama. Por quê? Porque a gente está naquela energia, que a gente está ali na reclamação, a gente está ali no sentimento de justiça, de vitimismo. E esses sentimentos mais densos, essa percepção mais densa da vida, não faz com que a gente enxergue à nossa volta os sinais, as ajudas que a gente já está tendo. As intuições também não chegam. Mas por quê? Porque dentro de nós não estamos nesse local onde pega essa conexão. Espero que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer. E aí tem momentos que você se sente tão bem, que você se sente grato, que não tem nada aparentemente grandioso acontecendo na sua vida, mas você consegue olhar para as coisas com uma gratidão muito grande. E aí você está num local interno dentro de você onde essa conexão é mais intensa, onde você está mais receptivo. Então, muitas vezes, a gente não tem as ajudas que a gente tanto pede, a gente não é livrado nas coisas que a gente pede. Muitas vezes, a gente não tem intuições, não percebe a espiritualidade, se sente desconectado de nós mesmos e de Deus, porque a gente não está nesse local interno. A gente está no local interno da reclamação, da dor, do vitimismo, do olhar para a sombra, do reclamar incessantemente sobre algo e não se preocupar em transformar aquela situação, em desenvolvê-la, em mudá-la, mas simplesmente ficar reclamando sobre aquele assunto, às vezes, por muito tempo. E aí, quando a gente muda esse local interno, quando a gente faz uma oração, faz uma leitura sobre um assunto elevado que nos traz esperança, que nos traz otimismo, quando a gente escuta uma música que eleva o nosso pensamento, quando a gente faz uma meditação, um exercício de respiração, quando a gente se conecta com coisas harmônicas, bonitas, que nos elevam, a gente entra novamente nesse local onde a conexão ela é acessível. Então, muitas vezes, nós nos fechamos, sendo que a única coisa que a gente precisa é mudar esse lugar interno. É mudar essa chavinha dentro da gente. Para que a gente possa pegar essa conexão. E não importa o quão atrapalhado o seu ego é, não importa o quão atrapalhado é o ego da outra pessoa. Como todos nós somos filhos do Criador, claro, para quem acredita, todos nós temos dentro de nós a mesma luz, a mesma centelha divina, uma essência perfeita. Mesmo que ali naquele momento seja apenas uma semente, mas nós temos. E aí a gente consegue fazer essa conexão com a gente mesmo, que então culmina na conexão com Deus, na conexão com a fonte criadora, na conexão das coisas que realmente importam. Mas para isso a gente precisa mudar uma chavinha dentro da gente, para que a gente possa perceber as bênçãos que a gente já tem, para que a gente possa perceber as coisas boas que já acontecem, para que a gente possa perceber, receber as intuições, receber as ajudas. Então a gente precisa mudar esse espaço interno dentro da gente.
porque só nessa mudança desse espaço interno é que a gente consegue se conectar. Mas independente do seu estado, independente dos seus problemas, independente do seu ego, seja ele qual for, essa conexão é possível, porque todos nós somos, sem exceção alguma, filhos do Criador. Então essa conexão é sempre possível. E nunca, 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 nunca essa conexão vai ser proibida. Não importa o que fale, não importa as previsões que deem, não importa as coisas que falem. Essa conexão, ela nunca é proibida. Assim, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema. Espero que tenha agradado vocês, que tenha aquecido o coração de vocês. Que essa mensagem do Emmanuel aqui possa ter trazido esperança, otimismo para quem se abriu para ouvi-la. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, eu vou ficando por aqui.